Bom dia, hoje o assunto é como eu me curei da diabetes, como eu me livrei desse sintoma, desse sofrimento que é a diabetes. Eu não quero trazer aqui como um livro de receitas, não, né? Não uma regra que precisa ser assim, mas eu anotei aqui 5 passos que funcionaram para mim e que eu acredito que funciona também para você dentro da sua realidade, dentro da sua história. Bom dia quem está chegando, bom dia também quem for assistir a gravação. Arrumando minha mesa aqui mais perto, para ficar mais confortável. Deixa eu colocar o bom dia aqui na tela para cumprimentar quem for chegando aos poucos. Enquanto o Instagram vai comunicando. Então, hoje estou na semana de lives sobre todos os dias nesse horário. Faço lives curtinhas sobre como você também pode fazer esse processo de autocura do teu sintoma. Eu trabalho com medicina germânica e a medicina germânica ensina a gente a olhar para a gente, para o porquê de eu estar com esse sintoma, né? Então, o primeiro passo, não tem como ser diferente, é quando a gente quer sair da diabetes, a gente precisa reconhecer que a gente não é uma pessoa que sabe tudo sobre si mesmo, principalmente. A gente reconhecer que a gente não é uma pessoa que é tão poderosa como a gente se acredita. Porque nós diabéticos temos muito a crença de que a gente já sabe bastante e por isso a gente não precisa aprender mais, a gente não precisa olhar para a ideia do outro, não precisa aceitar o que o outro fala. Bom dia, Solange, Gustavo, bem-vindos. Então, quem é diabético tem esse comportamento de achar que nossa, já sei de tudo que é curso que eu vou, tudo que é lugar que eu vou, qualquer pessoa que eu converso só fala as mesmas coisas, não traz nada de novidade, né? Então, o primeiro passo, quando você quer sair de um sintoma como diabetes, você precisa reconhecer que tem coisas que você não sabe melhor que todo mundo. E para mim deu trabalho reconhecer isso. Eu tive dificuldade em aceitar que eu não era a pessoa mais inteligente da minha família, né? Porque eu era uma das pessoas, entre 11 irmãos, uma das que mais me cuidava no sentido, assim, de praticar atividade física, de cuidar os hábitos alimentares, mais estudiosa, né? Então, eu achava que eu seria a última a ter diabetes. Eu falava isso, né? Eu mostrava isso na minha arrogância de que eu seria a última a ter diabetes na minha família, né? E eu não reconheci que eu fui a primeira a ter. Eu fui a primeira entre os 11 irmãos a ter o sintoma da diabetes na gestação. As outras não tiveram diabetes gestacional, eu tive, né? Então essa minha arrogância, esse meu jeito de achar que como eu já era estudiosa, como eu já fazia muita coisa, eu achava que eu nunca teria diabetes, porque eu sabia como evitar, porque eu achava que era o açúcar que causava diabetes, eu achava que era a vida sedentária que fazia a pessoa ficar diabética, e não era nada disso, né? Então, admitir o segundo passo, que eu tive que reconhecer para sair da diabetes, eu tive que admitir que eu precisava de ajuda, né? Então, sem o primeiro passo, a gente não chega no segundo passo. Se a gente não percebe que a gente é uma pessoa arrogante, que a gente é uma pessoa que tem uma postura assim de se achar melhor que os outros, a gente também não vai perceber que a gente precisa de ajuda, né? Então, o segundo passo para a gente sair da diabetes, que eu precisei olhar para mim e admitir, de fato, se eu continuar a minha vida desse jeito, eu não vou chegar longe, porque eu vou estar com muita medicação, eu vou estar com muitos sintomas, né?
Então, o principal sintoma que eu tinha mais, que eu sentia com muito, que me doía no corpo, era a dor nos pés. Eu já tinha neuropatia diabética, né? E só na época eu não sabia que era isso, né? Então, a dor nos pés era algo assim que me fazia, me dificultava tudo, né? Não podia usar calçado fechado, né? Comecei a precisar calçado maior. Eu sempre usei número 37, passei a usar tênis 38, não podia mais. Os pés estavam sempre inchados, né? Então, se eu fazia uma caminhada como eu gostava de fazer caminhada, meus pés com retenção de líquido muito inchados faziam bolhas, né? Então, muita coisa eu já não conseguia mais fazer aos 50 anos, porque eu achava que essa arrogância de não querer ajuda, eu simplesmente ia no médico, o médico dizia, você não tem nada, fazia os exames tudo certinho, né? Tudo em ordem, nem diabetes não aparecia, porque sempre estava abaixo de 70, né? Então, eu achava que não tinha nada, e fiquei muitos anos nessa teimosia, achando que eu não precisava de ajuda, que eu ia dar conta sozinha, né? E o terceiro item, que foi o que mais também me pegou, foi um item assim que eu vejo que pega a maioria das pessoas. Eu não tinha dinheiro para gastar comigo. Eu não tinha dinheiro para pagar terapia. Então, eu fiquei mais de um ano participando de grupos gratuitos. Hoje à noite vou ser convidada de uma terapeuta aqui. Bom dia, mulheres lindas que estão chegando. Hoje à noite vou fazer live às 8 horas da noite com uma terapeuta que eu me tratei por uns 2 anos gratuitamente, só participando dos grupos dela, né? Então, eu era aquela pessoa que não tinha dinheiro para gastar comigo, porque de fato eu não tinha, mas eu fazia dinheiro. Eu já era professora, eu já tinha e fazia muitos bicos, eu era costureira, eu fazia bolacha para vender, né? Eu tinha outras rendas, casas alugadas, mas eu não tinha dinheiro para me tratar. Minha conta bancária estava sempre negativa, né? Então eu gastava todo o dinheiro com coisas que não me traziam resultados de verdade, né? Então, comprava coisas que eu achava que eram necessárias, mas que eu ficava acumulando dentro de casa, né? Então, uma das coisas mais desafiadoras foi mudar o meu jeito de gastar o meu dinheiro. Parar de gastar o dinheiro com outros. Se eu ia no aniversário, gastava todo o dinheiro. Eu comprava os presentes, eu sempre queria chegar lá com o presente maior. Eu queria sempre ser a pessoa que mais impressionasse os outros, porque eu tenho que levar um presente bom, né? Então, tinha muitas crenças. Bom dia, gente bonita, chegando. Se vocês querem colocar sobre as crenças de vocês também, as dificuldades que vocês passam, né? O que vocês acham? Me respondem aqui. O que vocês acham que para vocês é mais desafiador? Vou tirar aqui o bom dia. O que é mais desafiador para você que está aqui? Vou escrever aqui para vocês, para ficar, para quem aparecer, entrar também, né? O que para você é mais difícil de se cuidar hoje, né? Qual é a questão que mais te pega? Qual o teu maior problema hoje, né? Oi, Marciele. Oi, Deise. Bem-vindas. Qual o teu maior problema? O que te preocupa? Assim, o que te causa peso na tua vida? O que é mais desafiador para você? Para mim, a questão do dinheiro, de não ter dinheiro para pagar a terapia, foi muitos anos o meu maior problema. Muito tempo eu ficava participando de tudo que é grupo gratuito, porque o dinheiro meu sempre escorria pelos dedos, né? Então, coloque aqui para mim o que é, qual é o seu problema, né? O quarto desafio que eu tive que olhar mais um pouco para mim eram os hábitos alimentares. Eu já tinha hábitos alimentares mais ou menos saudáveis, muito mais saudáveis do que a maioria.
mas ainda tinha muitas coisas que eu poderia melhorar, né? Então, porque eu gostava demais da cerveja, né? Então eu passava, eu não podia ir numa festa sem tomar álcool. Eu não sabia me divertir sem estar tomando cerveja, né? Então quando a gente percebe coisas assim, que pra gente sentir prazer estar num lugar, a gente precisa comer doce, precisa comer bastante, né? É uma coisa que a gente sempre conversa nos grupos. Quando tem uma festa, quando tem um encontro, o principal é a comida, né? Todo mundo comer bastante, comer bem, né? Então, como a gente se comporta quando tem muita comida, muita bebida? Se a gente mete o pé na jaca, né, e tira o atraso, isso se a gente vai num jantar, quarta-noite, num jantar em homenagem às mulheres, então tem muitos jantares que a gente vai, só que se a gente tem o hábito de precisar, de precisar pegar de tudo, não conseguir ser feliz sem comer tudo que está ali, esconde um vazio que tem a ver com diabetes, né? Então, como a gente se comporta diante de um desafio, diante de uma situação desafiadora, né? Porque a pessoa que desenvolve diabetes, ela tem dificuldade de lidar com os desafios da vida. Então parece que tudo é difícil, parece que tudo é impossível, parece que é tudo muito trabalhoso, nossa, a gente já acorda cansado e dorme cansado, e sempre com a sensação de culpa de não ter feito tudo o que precisava fazer, né? Então o quarto passo que eu precisei dar uma mudada foi os hábitos alimentares, né? Os hábitos diante das festas, né? Das festas de igreja, das festas de família, das festas dos encontros de confraternização, né? Então esse foi algo assim bastante desafiador na minha jornada. Imagina aquelas pessoas que têm esse desafio todos os dias de se sentir obrigados a não comer. Então a pessoa que tem muito problema em relação a ter desejo de comer doces, de comer tudo que vê pela frente, é uma pessoa que precisa de ajuda no sentido de estar com o conflito da diabetes bem ativo, bem forte. Tem uma necessidade, uma falta muito grande lá da primeira infância. O Dr. Hammer comprovou que a pessoa que desenvolve diabetes está com o conflito da falta do bocado. Essa falta do bocado aqui que eu preciso sempre mais, né? Então eu preciso sempre mais dinheiro porque eu desperdiço muito. Eu preciso mais roupas, eu preciso mais casa, eu preciso mais de tudo, parece que tudo falta. E também em relação aos relacionamentos. Esse conflito do bocado, ele é desafiador, porque a gente tem dificuldade de se relacionar. Hoje à noite o assunto da live é esse, né? Como a gente encontra pessoas, companheiros bons, mas por que a gente não dá certo, né? Então nós diabéticos temos dificuldade de nos relacionarmos porque a gente olha para a pessoa e na sensação de falta. A gente olha para o marido que a gente tem, para a companheira que a gente tem, com o sentido assim de ele não é bom o suficiente para mim. Eu preciso de uma pessoa melhor. E o que acontece na relação? Comente aqui comigo se vocês também percebem isso, se vocês são de família diabética, né? Porque quem é pré-diabético? Todo mundo, né? Então, se você sente que você vive o conflito da falta, a situação de não ter o suficiente, não é aquela ambição de querer uma vida melhor, não, é diferente. É aquela situação assim de que eu não tenho o suficiente e eu fico ansiosa por causa disso, fico ansioso porque me falta algo, né? Então é aquela ânsia de insatisfação, né? Por isso que quando a gente fica na diabetes, a gente se torna uma pessoa rabugenta, uma pessoa chata, desagradável, porque a gente olha para o outro no sentido assim, o outro
não é grandes coisas, né? O outro podia ser melhor. Eu queria pessoas melhores perto de mim, né? Então a gente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas e isso faz com que a gente tenha atritos constantes. E isso faz o nosso corpo precisar de mais glicose para a gente conseguir enfrentar as peleias do dia a dia, né? Enfrentar as dificuldades, né? E o quinto item, que é o que esconde a falta da identidade, né? Que é o conflito silencioso da diabetes, que normalmente a pessoa que tem a diabetes silenciosa, que não aparece muito nos sintomas, é o conflito da identidade, né? Eu sou uma pessoa resistente porque eu não sei quem eu sou e o que eu percebi em mim, o que eu percebo muitas vezes ainda, né? É difícil encontrar coisas que me dão prazer, é difícil sentir prazer na vida, né? Então, os pequenos prazeres, né? Não é por acaso que a medicina convencional traz que a falta da libido é uma consequência da diabetes, a impotência sexual, né? Então, por que a diabetes traz a impotência sexual? Porque as pessoas que têm diabetes, elas têm falta de desejo de vida, elas têm falta de prazer da vida, né? Falta de prazer na vida. Elas estão sempre querendo mais, sempre está em falta. Como vão se contentar com aquilo que tem, né? Então, a falta de libido é uma consequência, a falta de desejo sexual, e é óbvio que vai dar impotência sexual, né? Na pessoa que tem diabetes, porque ela não tem prazer, ela não consegue se relacionar com as pessoas e com as coisas com satisfação, com gratidão, né? Deixa eu ver o comentário da Glaucia, estou mudando muito. Eu tenho andado tanta roupa, acho que se doado, né? Tanta roupa, sapato, coisa de casa, né? Quanta coisa sem necessidade, Eu mudei de casa vai fazer 4 anos que eu mudei aqui para uma casinha pequena. Um pouco antes eu também tinha mudado, tinha doado todos os bens quase todas as coisas da minha casa. Eu mudei para uma outra casa levando pouca coisa, né? E cada vez que eu mudava eu percebia quanta coisa a gente acha que é necessário e não é. É tanta coisa que eu tinha para preencher um vazio, né? E essas coisas não preenchem o vazio. O que vai preencher o vazio é a glicose. Então, quando a gente não descobre quais os vazios que a gente carrega, porque nós diabéticos a gente carrega vários vazios diferentes, né? Alguém de vocês aqui é casado com pessoa diabética? Volta e meia, tem pessoas que vêm para a live porque é casado com pessoas diabéticas que querem ajudar, né? Então, isso também é muito visível quando nosso marido, nosso companheiro, nossa companheira tem diabetes, o quanto ela é uma pessoa insatisfeita. Você pode fazer de tudo, você acaba se afastando da pessoa, acaba vivendo uma vida de isolamento, porque a pessoa está sempre insatisfeita, sempre querendo aquilo que não tem, né? Porque esse conflito da falta do bocado que traz a diabetes, ele dá essa sensação, aquilo que eu tenho não é bom, eu preciso mais. Então, aquelas pessoas acumuladoras de roupa, de calçado, de bens também, querer sempre mais, querer tudo melhor, porque é uma competição. A pessoa diabética, antes dela ser diabética, ela é competitiva e ela se compara demais com os outros, né? Então ela fica nessa comparação, competição, porque ela tem que sempre parecer ser melhor do que todo mundo, porque ela precisa curar as feridas emocionais, né? Então a ferida que normalmente está mais ativa na pessoa diabética é a ferida da rejeição. A pessoa que tem obesidade tem a ferida do abandono. A pessoa que tem o problema com o dinheiro tem a ferida da traição, da injustiça. Então,
Toda pessoa diabética tem feridas abertas que ela vai preenchendo com coisas, né? Luiz, bem-vindo. Gisele está comentando que ela está aprendendo a dizer não. E a Gisele é uma pessoa que já viveu muito, não tem o diagnóstico de diabetes, mas está cada dia se superando mais para evitar que tenha diabetes, né? Porque quando a gente não diz não para os outros, é porque também a gente está precisando, a gente está com a ferida da rejeição muito grande. Então o medo e do abandono também, né? A pessoa que não consegue dizer não, que não consegue se posicionar, ela tem medo de ser abandonada. E como ela se comporta? Ela se comporta com controle dos outros. A pessoa que tem medo de ser abandonada, de rejeitada, ela se torna uma pessoa controladora, né? E precisa uma pessoa mais controladora do que uma pessoa diabética. A pessoa diabética, ela é líder, ela é mandona, ela consegue fazer a frente em tudo, né? Então a gente se torna, porque a gente tem a necessidade de controlar, de se sentir no comando, de ser o líder de tudo, é um jeito da gente não perceber que a gente está sentindo vazio. É uma das máscaras que nós adotamos para esconder de nós mesmos o quanto nós nos sentimos vazios, né? Então a gente controlando os outros, querendo mudar o marido, querendo mudar o presidente da república, querendo mudar tudo que está no nosso externo, é um jeito da gente dizer: eu vou cuidar de tudo, porque tudo tem que ser do meu jeito, porque senão eu posso perder o controle, eu posso ser abandonada, eu posso ser rejeitada de novo, né? Então, quando a gente está com essas feridas emocionais abertas, a diabetes vai preencher, ela vai trazer algo, né? Pode ser a diabetes tipo 2, pode ser a tipo 1, pode ser a tipo 3 com Alzheimer, que eu acho que é mais difícil do que a tipo 2, porque a diabetes tipo 3, o Alzheimer, ele tira toda a força, a capacidade da pessoa de reagir, de agir, de fazer a vida ser diferente, né? Então, quando a gente está apagando o nosso cérebro, está entrando em esquecimento, a gente perde a capacidade de agir, a gente perde a força de ação, né? E esse também foi uma das dificuldades que eu percebi lá atrás. A diabetes silenciosa, a primeira aparece como esquecimento, como já um pré-Alzheimer, né? Só que a gente não leva a sério enquanto a gente não é diagnosticado, enquanto a gente não percebe o quanto a gente faz pequenas, grandes coisas que nos sabotam, né? Então, normalmente, as mulheres não percebem que estão entrando em Alzheimer, em esquecimento ou em diabetes, porque ficam levando a vida sem fazer novidades, né? Então, se você se aposenta e você só fica cuidando dos netos e do marido e da casa, você não vai perceber que você não tem força de ação, que você não tem posicionamento, que você não tem atitude. Você não percebe, porque os outros decidem por você. Você percebe que você é sufocada, né? O que eu mais vejo são pessoas avós. Essa semana eu ainda atendi uma mulher que é avó, que tem um neto, mas a vida dela toda fica dominada por aquele neto, né? Então ela não consegue, está entrando em Alzheimer bem forte, né? Mas ela não consegue fazer a vida dela acontecer porque ela tem um neto para cuidar, né? Então ela não percebe que ela está entrando em Alzheimer, mas ela percebe que o neto sufoca, que os filhos não dão valor. E logo, logo vai aparecer também osteoporose, anemia, todas essas coisas vêm junto, né? E a pessoa não percebe que está indo por esse caminho. Deixa eu ver o comentário. Fui diagnosticada com diabetes tipo 2 na menopausa, mas aprendi com você que sempre tive comportamento de diabético, né? Sim, esse comportamento já nasce com a gente, né? Já cresce. A gente adota esses comportamentos lá para os 3, 4 aninhos e cada vez vai fortalecendo mais, né? Então, eu fui diagnosticada com diabetes tipo 2 3 vezes na vida, nas gravidez, né?
E fora isso, sempre tive hipoglicemia. E agora, fazendo os exames, eu fui diagnosticada, se eu tivesse diabetes, seria tipo 1, né? Então as coisas não são bem sempre como os exames mostram, né? Que é muito relativo aquilo que aparece no exame. É muito mais importante você olhar para o teu comportamento, para as tuas atitudes, para a tua vida, né? Como está a tua vida? O que você está fazendo com a tua vida, né? Se está só deixando a vida levar, deixando a vida te empurrar a ladeira abaixo, ou se você está precisando fazer muita força para se manter de pé. As pessoas que têm problema nos pés têm muito isso, né? Precisam fazer muita força para continuar caminhando na vida, né? E aí depois é falado que é consequência da diabetes, né? Mas a pessoa já tem o problema nos pés porque ela não está gostando da vida dela, né? Então a pessoa, normalmente, ela não sabe. Então, reforçando o convite, dia 18, terça-feira que vem, vou estar fazendo o segundo workshop sobre o que causa diabetes e como a gente fazer esse caminho da volta da diabetes para a volta à normalidade, né? Então vai ser dia 18, às 18h18. Quem participou do primeiro encontro, reforçando aqui, quem participou do primeiro encontro já tem 50% de bônus. Não precisa pagar o ingresso integral. Meu maior problema é querer fazer tudo para todo mundo e não aceitar o que as pessoas façam por mim. Ela esconde uma falta, né, Lilian? É uma falta de se olhar para si, a citação de eu não sou boa, eu não mereço o carinho das pessoas. A gente pode chamar de não merecimento, né? Mas atrás de todo não merecimento tem uma falta, né? Então, a pessoa diabética, que você também é resistente à insulina, né? Ela precisa ser tão forte para sobreviver sozinha, porque ela tem a crença de que ela não merece amor de ninguém, né? Então, não aceita o que as pessoas façam, né? Então, a gente tem dificuldade de aceitar presentes, aceitar as coisas boas da vida, né? Eu sei muito bem como é esse comportamento, Lilian, não aceitar que as pessoas façam pra gente, né? Então a gente vive com maridos que não nos dão atenção porque a gente se comporta como pessoa autossuficiente. A gente não precisa deles, né? A gente se comporta desse jeito, né? Então a gente faz tudo para os outros porque a gente espera que assim a gente seja amada, assim a gente mereça ser amada, né? Então, é sempre a falta, um vazio que está ali quando a gente faz coisas desequilibradas, né? Então, mas era isso que eu tinha para hoje. Amigas e amigos, obrigada pela companhia. Amanhã, sábado, às 11h11, também estarei de volta aqui. Obrigadão, tá?